Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. Para você que nos acompanha aí na transmissão ao vivo, online, é um prazer estarmos juntos para essa noite especial, falarmos famílias, falarmos de casamento, falarmos de comunicação, e isso é um privilégio para nós que estamos aqui. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz, de estar aqui juntamente com meu esposo. Convite aqui da nossa irmã Luciana, que intermediou, por mais que estamos aqui debaixo, da autorização do nosso pastor Ronildo, que hoje não pôde estar presente, mas que tem aí também nos atribuído essa confiança, tanto de estar aqui nesta noite com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre comunicação, quanto pela parceria, de nos convidar para fazer parte desse projeto, cuidando da família pastoral, que é um projeto lindíssimo, Não queremos ser aqui repetitivo, mas a Luciana já nos adiantou, mas a gente gostaria realmente de falar um pouquinho sobre o quão isso é importante, Realmente temos tido aí a graça de Deus, de adentrar alguns espaços, relacionados à Igreja do Senhor, à fé cristã, que glória a Deus por tudo que Deus tem feito, Mas a gente tem visto aqui um diferencial nesse projeto, que é o cuidando de quem cuida. E o quanto que nem todos os espaços têm um projeto desse estruturado, Tem sim a importância, Mas um projeto desse estruturado, com todo esse suporte, pensando naquele que cuida, porque a gente sabe que aquele que cuida, ele precisa de cuidados, E precisa muito, porque se doa, se dá, se entrega, e o quanto que precisa também ali do seu momento de ser cuidado, de ser ouvido, de ser acolhido. E esse projeto, eu acredito que nasceu primeiro no coração de Deus, depois na vida aí do pastor Ronildo, da Luciana, que foram aí os canais de bênção para que isso pudesse ser concretizado, Realmente é um projeto admirável, esse cuidado especial, esse espaço de privacidade, de sigilo e de cuidado com a família pastoral, com o pastor, isso é de uma valia muito grande, Deus abençoe o ministério por essa iniciativa, por esse projeto, e que por mais ministérios, que copiem aí esse projeto. Então nós temos um grande desafio nessa noite, de nós compartilharmos com os amados irmãos, casais, para aqueles que estão nos acompanhando online, falarmos aqui sobre casamento, mais precisamente falar sobre a comunicação no casamento, a comunicação na relação conjugal. Nós trabalhamos com palestra de casais, nós gostamos de falar de casamento, nós gostamos de falar de família, e dentre algumas das ações e atividades que nós temos um curso que nós desenvolvemos habilidade conjugal, Nós criamos um curso onde nós, em alguns encontros, nós buscamos desenvolver a habilidade conjugal dos casais. E é muito comum, logo nos primeiros encontros dos casais, a gente fazer um mapeamento para entender qual que é a maior necessidade do cônjuge, do casamento, e a comunicação sempre ela está em topo. E aí a gente entende porque a comunicação, ela é a mãe de todas as virtudes, e ela é a diretriz, ela é o sinalizador da saúde conjugal, da relação conjugal, do casamento. E a comunicação é importante, sim. Tanto é importante que, se nós olharmos ao longo da história, esse tema de casamento, esse tema de relacionamento conjugal não é um tema novo, Nós vemos que já há muitos anos muitas pessoas se debruçam, e a gente tem, por exemplo, a América, por exemplo, tem ministérios de famílias, ministério de casais, e até mesmo nas escolas primárias eles têm ações em que visam desenvolver habilidade para que aqueles jovens adolescentes possam, quando inserir ou entrar na vida conjugal, eles tenham melhor habilidade. Já há um investimento nisso, e isso tem, de certa forma, chegado à igreja, e isso é muito bom. E aí o que a súmula, de todos esses estudos, de pessoas, de personalidades, de profissionais que se
debruçam sobre essa temática, sobre o casamento, sobre a relação familiar e principalmente sobre a comunicação, eles chegaram à conclusão de que não tem como você ter uma relação conjugal e essa relação conjugal ela não ter conflito. Relacionar-se, casar-se, fazer as pazes, que todos vão ter conflito. O conflito é inerente à relação conjugal, até porque não tem como duas pessoas, dois indivíduos diferentes, de origem diferente, de famílias diferentes, de cultura diferente, concordar a todo tempo e a todo momento em tudo. Isso não é possível. Então, se não é possível, o que vai fazer com que essas duas pessoas convivam debaixo do mesmo teto, tendo qualidade conjugal, tendo felicidade no casamento, tendo uma vida prazerosa? E isso está ligado a como que vai ser manejado e conduzido a relação conjugal, a comunicação no casamento. E eu gostaria de nessa noite convidá-los para que nesses momentos iniciais a gente possa fazer um caminho do desdobramento quando a comunicação do casamento falha. Quais os caminhos, quais os sinalizadores a gente pode demarcar aqui, que são sinalizadores de que a comunicação no casamento está falhando, ela não está sendo efetiva, ela não está sendo assertiva, e qual que é o caminho que a gente pode desenvolver como casal, e que isso possa trazer em nós a melhor qualidade de vida conjugal, uma melhor comunicação e, consequentemente, uma vida mais feliz, Eu sempre costumo falar que casamento, ele pode ser a antessala do céu, mas se você não tiver uma vida conjugal assertiva, uma boa comunicação, ele é um ambiente bastante destrutivo e penoso para se viver. Então eu gostaria de neste momento a gente trilhar aqui alguns sinalizadores que indicam para nós que nós estamos caminhando numa direção por conta de uma comunicação não efetiva, não objetiva e não assertiva, e o que eu posso fazer para desenvolver uma relação conjugal. Quando a gente olha a palavra de Deus, nós vamos perceber lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32, que o texto vai dizer assim: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Nós percebemos aqui que há uma ênfase aqui na palavra de Deus, a convivência. E há uma ênfase aqui, a palavra de Deus, a nós modularmos, alinharmos uma espécie de comunicação assertiva, saudável, e que essa comunicação ela possa trazer para nós qualidade de vida. Porque ele coloca aqui que se nós não tivermos uma boa comunicação, a gente é passível de nós trazermos para a nossa relação conjugal algumas situações, alguns prejuízos, dentre eles aqui a indignação, a raiva, a ira, a gritaria, a calúnia. É muito comum a gente encontrar esse tipo de relação no nosso ambiente social. Então ele percebe aqui, nós percebemos que a palavra de Deus sinaliza para nós tomarmos o cuidado. Há aqui uma espécie de orientação a se tomar cuidado para que nossa relação conjugal não se direcione por esse caminho. Por quê? Por conta da falha de comunicação. E qual que é o primeiro sinalizador de que a comunicação não está sendo efetiva? A crítica. A crítica, quando se instaura na relação conjugal, ela é um sinalizador de que a comunicação não está efetiva. Porque a crítica, ela tira de lado a circunstância, um fato, um episódio, e direciona justamente ao cônjuge, ao outro. É diferente de eu falar para minha esposa: olha, esposa, você não fez ali aquele café que eu lhe pedi. É diferente de eu falar assim: olha, esposa, você nunca faz nada, você é uma preguiçosa. Então, no primeiro caso, aqui no primeiro exemplo, eu estou fazendo uma crítica, ou estou sinalizando algo que ela não fez. No segundo exemplo, eu estou trazendo aqui uma crítica endereçada à pessoa. E quando a relação conjugal
a gente vai tomando caminhos em que a crítica vai fazendo mais parte da relação conjugal, nós precisamos entender que estamos no caminho, na direção do adoecimento, justamente por falha de comunicação. A crítica, ela começa a se instaurar, ou seja, ela começa a fazer parte da relação conjugal. A gente percebe que o aspecto prático da vida, ela é muito passivo de ocorrer crítica, porque daqui a pouco alguém fez ou deixou de fazer, daqui a pouco alguém tomou uma decisão, ou seja, a comunicação, quando começa a falhar, começa a ver os desencontros, os conflitos, justamente, e a crítica pode fazer parte da relação conjugal. Quando a crítica, ela é uma realidade na vida conjugal, por falha de comunicação, esse casamento ele começa a ter uma direção do conflito, do adoecimento, de uma direção muito difícil, muito ruim. E na sequência da crítica, a gente vai perceber que ninguém aqui, nenhum ser humano, ele tem uma relação positiva com a crítica, né? Eu costumo falar que, em aspecto de relação conjugal, a crítica, ela nunca é construtiva, né? Nós precisamos viver de uma forma em que a gente não se utilize da crítica, nós precisamos usar de comunicação efetiva, e a comunicação efetiva, ela está centrada naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, não num aspecto, numa diferença, numa singularidade, porque se a gente olha e passa a usar da crítica, na sequência da crítica a gente vai ter um outro indivíduo que vai olhar para si, para o cônjuge, com um olhar de altivez, no olhar de estar acima do outro, e passa então a desprezá-lo. Crítica não tratada na relação conjugal abre espaço para desprezo. É quando o outro começa a tomar um comportamento defensivo, e ele passa então a agir com desprezo em relação ao outro, em relação ao que o outro fala, em relação a tudo aquilo que o outro sinaliza para ele. Sim, vou pedir para a Letícia, que está nos ajudando, pode passar. E falando em se defender, isso é uma outra consequência aí, né, que a gente vai percebendo aí, que é um efeito dominó, né? O que a gente percebe muito na questão dessa comunicação, quando a gente tem uma falha da comunicação, a gente quer, na verdade, resolver pela última forma. Mas a gente percebe que vai tendo algumas situações que vão acontecendo antes para chegar onde chegou. Então, que seria importante a gente fazer esse caminho de volta, para a gente perceber o que foi acontecendo para chegar onde chegou. Então, como o Nivaldo colocou, a gente tem a questão da crítica, a crítica vai gerar o desprezo, e o desprezo vai gerar a defensividade. Ou seja, é um efeito cascata. E às vezes a gente não entende, poxa, por que chegou nessa situação? Porque a situação, ela vai se aumentando, ela vai se acumulando. Então, quando a gente fala na defensividade, a gente vai pensando em alguém que cansou de ser criticado, né? De talvez ali se colocar numa posição de desprezar ou de ser desprezado, e que ele toma uma forma de se defender e ele acaba se fechando. E esse se fechar, ele é muito difícil, porque esse se fechar dá a impressão que está melhorando alguma coisa na relação, mas não necessariamente está, porque parece que não tem mais brigas. Mas não é porque resolveu o problema, é porque alguém está numa situação totalmente defensiva. E isso vai gerar uma quarta situação, que é o desligamento. E isso a gente entende que é uma das situações mais críticas da comunicação. É quando um dos cônjuges ou os dois desligam, ou algum se desliga. Sabe aquela situação assim, olha, a gente ouvia um casal sempre brigar. E brigavam, é bom? Não, ficar brigando o tempo todo. É claro que nós não somos iguais, nós temos divergências, mas ficar em brigas o tempo todo, isso não é bom. Mas o que a gente percebe é que, e aí chegou um momento que parou, não tem mais briga. Eu acho que resolveu o problema. Será que resolveu?
Às vezes não é que resolveu, às vezes isso não é um bom sinal, às vezes isso pode ser um sinal de que piorou a situação. Porque enquanto a gente estava ali tentando, a gente tinha 2 movimentos que estavam ali de uma forma disfuncional, é claro, mas estavam tentando, disfuncional, mas estavam tentando. Quando há o desligamento de um dos cônjuges, ou dos 2, enfim, a gente entende que o coração já saiu da relação, e aonde isso é perigoso. Porque o próximo passo é sair fisicamente. Porque o corpo vai aonde o coração já foi primeiro. Então, o primeiro passo de uma separação, um afastamento, né, de um fim, é onde o coração ele sai na frente, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse silêncio que parece que resolveu de uma forma rápida um problema, mas na verdade trouxe um problema maior, que trouxe uma vala entre esse casal. É aquela questão assim, e aí, não vai falar nada? Como que você está? E o outro responde, mas o que você tem? Nada não, nada não. E aí o nada não entra, e aonde o nada não entra, não existe mais possibilidade de diálogo. Meus queridos, uma coisa é certa, vamos começar a ficar atentos a ter alguns sinais de como está a nossa relação conjugal. Uma coisa é certa, o nada não nunca é nada não, amém? E aqui é interessante a gente pensar, para a gente fazer um exercício da gente olhar para a nossa relação, né? Um dos grandes desafios que a gente sempre fala nos encontros de casais é enfrentar a relação. E eu vejo com muito bons olhos, isso é muito positivo, quando a gente vê casais que vão para encontros de casais, que vão para palestras, que vão até mesmo para terapias de casais, para tratar a relação, para cuidar do seu relacionamento, que investem, porque estão dispostos, de fato, a enfrentar e a trazer mais qualidade de vida para a relação conjugal. Então, nesse primeiro movimento, é importante pensar assim, olha, como que está a minha relação conjugal? Como que está a minha relação com o meu cônjuge? Será que nós estamos tendo uma boa comunicação? Porque a falha da comunicação, ela vai promover um movimento das quais a gente listou aqui para vocês. Começa com a crítica, da crítica vem com o desprezo, e aí vai dando sequência. Quando você vê, se desligou-se totalmente um do outro, e aí a gente percebe que o casamento, ele direciona assim, para uma direção muito ruim, até mesmo a possibilidade de um divórcio, de uma separação. Mas a gente tem números crescentes de divórcios no país, na nação, e que mostram que alguma coisa não está dando legal. E aí nós gostaríamos de, a partir desse momento, nesse segundo movimento aqui, convidá-los a gente compartilhar de alguns princípios que ele pode servir para a tua relação conjugal de uma forma preventiva, porque você talvez esteja nos ouvindo, esteja aqui acompanhando, e você, olha, Nivaldo, meu casamento não está nesse nível, a gente não está nessa linha do desprezo, do desligar-se, a gente está bem, ok, que bom, maravilha, e você pode acrescentar os princípios dos quais a gente vai compartilhar com vocês, e isso pode aumentar a qualidade de vida conjugal, trazer mais satisfação para a tua relação conjugal. Mas também você pode estar aqui ouvindo, e eu sempre digo que tem sempre 2 públicos que nós falamos, é aquele que precisa de uma solução curativa. É aquele que o casamento não está bem, é aquele que a relação conjugal está passando pelo momento mais intenso, de mais inverno, de mais distanciamento. Sim, os princípios que nós iremos compartilhar aqui, eles são suficientes para trazer qualidade de vida conjugal e restaurar a tua relação conjugal. Então nós vamos lá para o primeiro, que o primeiro princípio na relação conjugal, para melhorar a comunicação, é que nós precisamos melhorar o mapa do nosso amor. Quando nós olhamos aqui o mapa aqui que nós colocamos a vocês aqui, nós percebemos que nós precisamos melhorar o mapa do nosso amor. E isso está aqui na palavra de Deus, porque quando a gente olha 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 24, vai dizer assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem,
mas sim o dos outros. Quando a gente lê no livro de Filipenses, capítulo 2, verso de número 4, nós vamos ver que o texto sagrado diz: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, os dois versos que nós lemos aqui aponta para a direção em que nós podemos, a partir da nossa vida, do nosso comportamento, da forma que nós vivemos, da forma que nós nos comunicamos, em especial aqui na nossa relação conjugal, que nós podemos facilitar a vida do nosso cônjuge. E o texto sagrado aqui, ele nos incentiva, ele nos orienta a tirar o nosso eu como prioridade primeira e abrir espaço para que a gente facilite o outro. Acredito que isso você já ouviu no dia que você casou, na cerimônia de casamento, que quem casa quer casa, e que nós precisamos sempre buscar o interesse do outro. E é verdade, isso é muito verdade. Nós podemos sim facilitar o mapa do nosso amor. Ou seja, eu posso facilitar a vida e o mapa dessa minha noiva aqui, dessa minha princesa. É eu que posso facilitar. Quando a gente lê um dos best-sellers, quando a gente vê o livro do Gary Chapman, quando ele fala as 5 linguagens do amor, ele vai mostrar para nós de uma forma muito didática, muito simples. Eu acredito que a boa parte de vocês conhecem, que todos nós temos uma característica muito peculiar nossa, individual, de linguagem do amor. E essas características, essas linguagens estão presentes em nós. E todas elas estão presentes, mas há uma que ela é a prioridade, ou ela é a marca mais, ela é o sinalizador mais marcante da nossa vida. E aí ele divide, sobre as palavras de afirmação, ele divide sobre o tempo de qualidade, ele divide sobre os presentes. Quem que não gosta de ganhar presente, né, esposa? Ele divide sobre os atos ou os gestos de serviço, divide sobre os toques físicos, mas na verdade o que ele quer mostrar para nós é que nós podemos facilitar. Porque quando a gente olha para o outro, justamente quando a gente casa, um grande enigma é o outro. Porque você pode namorar quantos anos você quiser, mas quando você casa, esse outro ser que está diante de você, ele é um enigma. E nós podemos facilitar a vida do nosso cônjuge quando a gente começa a melhorar o mapa do amor. Deixa eu trazer uma verdade aqui para vocês, e isso aqui está na segunda lei de Newton, quando ele fala sobre a ideia de que, se você hoje tem o seu casamento, e aqui é toda dinâmica, todo funcionamento, tudo aquilo que funciona tende a isso. Se você hoje tem o seu casamento, seja de 1 ano, de 20 anos, de 10 anos, não importa o tempo, e você não fizer nada de errado no teu casamento, mesmo assim, o teu casamento com o tempo tende a piorar. Esse é um grande dos desafios dos casais, porque a gente casa com a ideia de que a gente vai ser feliz para sempre, e que isso não implica esforços. Ou seja, se nós não fizermos nada para o casamento, mesmo que a gente tenha tudo certo, ele vai piorar. Ou seja, há uma tendência natural para se piorar. Por isso que nós precisamos, a todo momento, facilitar o nosso cônjuge o mapa do nosso amor. Vocês sabem que nós temos no mundo inteiro, diariamente, milhares e milhares de aviações, ou de voos de avião no mundo inteiro, e raramente você ouve o noticiário que caiu um avião. É muito raro. Perto das proporções de escalas de voos no mundo inteiro, uma aeronave cair é algo muito raro. Significa que não cai por quê? Porque o mapa, que a sinalização, ela está extremamente clara para aquele que conduz a aeronave. Significa que eu posso facilitar a vida da minha esposa, dizendo para ela o que eu gosto, dizendo para ela o que eu não gosto, dizendo para ela o que eu desejo, dizendo para ela as minhas fraquezas, dizendo para ela as minhas dificuldades. Eu posso ir melhorando a vida do meu cônjuge a partir que eu sinalize para ela. É muito comum, né? E tudo isso é comunicação, né, Nivaldo? Não dá para a gente poder expressar para o outro que a gente gosta ou que não gosta, se a gente não tem a comunicação. Então, a gente vai passar para mais um princípio, que também é muito importante,
que tem a ver, né, dando continuidade, que a gente vai vendo que vão se complementando, que o Nivaldo coloca assim: se você não fizer nada de ruim, mas também não fizer nada de bom, a tendência é deteriorar. Não é só falar, eu não faço nada de errado. Não faço nada de errado, mas também a gente não faz nada para investir, a tendência é deteriorar, não é assim? Se eu pegar um vaso vazio e deixar ele num canto de casa, o que acontece, gente? Daqui a pouco a gente já jogou um papel, daqui a pouco jogou uma moeda, daqui a pouco jogou um clipe, não é assim? Daqui a pouco, não é assim, irmãos, irmãs? O vaso está cheio de tranqueira. Porque, mas não fiz nada de errado, ele está ali, está no cantinho, mas ele está vazio. E aí, se eu não colocar uma mudinha, uma argila, ou uma terra, alguma coisa, pôr ali uma plantinha, o que vai acontecer? Logo, logo, isso vai se deteriorar, vai encher de coisas que vai acabar prejudicando. Mas o importante não é só deixar ali sem fazer nada de ruim com ele. A gente precisa nutrir, que é o princípio 2. Nutrir com carinho e admiração. Então, não basta falar assim. Tem até um conto, né, dos antigos. Quem aqui é nordestino? Ah, que bênção, gente boa. Gente boa. Tem um conto que eu sou da família de nordestinos, viu? E minha mãe conta muita história, né? Então tem um conto que os nordestinos, eu sou dessa genética, a gente às vezes é um pouco arretado, né, gente? Sangue quente. E aí tem um conto que fala de uma mulher que o marido era desses assim, igual eu, e aí ela falava assim: mas, meu bem, você não me fala mais que me ama. Você, aliás, nunca fala que me ama. E o que o marido estava fazendo? Ele estava na teoria de que não está fazendo nada errado, mas também não estava nutrindo. Aí ela: mas você não fala que me ama? E ele, o que ele respondeu assim para ela: mulher, quando nós casamos, eu te falei que eu te amava, não falei? Se eu tivesse mudado de ideia, tinha te avisado. Ou seja, ele estava fazendo alguma coisa de errado? Não. Estava traindo ela? Não. Estava deixando de cumprir ali o seu papel? Não. Mas não estava nutrindo. Tem uma palavra na Bíblia, que a Bíblia é linda, né? Efésios capítulo 5, do 28 ao 30, diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ou seja, o quanto que o próprio Cristo, ele é o maior exemplo, né, dessa questão do cuidado com esse corpo, né, de alimentar. E aqui é interessante porque a gente precisa nutrir, não só não fazer algo errado, mas nutrir, para a gente nutrir o nosso presente, para que a gente tenha boas memórias. O que acontece é que às vezes o tempo vai passando e parece que a gente não vai mais encontrando e também não vai mais trazendo à tona boas memórias. E olha, e o quanto que é importante, e isso é até provado, a gente vê que a palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas o quanto que isso é até provado cientificamente. A neurociência hoje já fala do tanto dessa capacidade da gente resgatar as memórias positivas, o quanto que isso tem um efeito curador e terapêutico. E o quanto que às vezes a gente está numa época hoje que dificulta um pouco isso, porque a gente tem, antigamente, na época da máquina que a gente tirava um monte de foto, lembra? Tem gente dessa época que eu sei, eu sou.
que a gente tirava 36 fotos, corria para revelar, chegava lá, tinha queimado tudo, né? Eu lembro. E a gente tinha poucas fotos, mas o pouco que a gente via dentro daquela caixa de sapato que a gente guardava, a gente vivia pegando ela para rever. Não era uma delícia? Hoje a gente não tem poucas fotos, a gente tem milhares. Só hoje aqui a gente vai tirar umas 100, mas a gente fica vendo. Gente, fica lá, que aí vem outras que a gente nem vê. E o quanto que é importante a gente resgatar, não só pegar as fotos, mas a gente resgatar na nossa memória. Por quê? Tudo aquilo que a gente deixa à própria sorte, a tendência é deteriorar. Isso acontece com a memória. Se a gente não resgatar as memórias boas, a gente corre o sério risco de ter uma distorção. É a gente distorcer até aquilo que foi bom, por conta de situações difíceis que a gente esteja vivendo no momento. E a gente distorce até as memórias das experiências boas que a gente tem. Então, é importante a gente ficar resgatando. Quem estiver aí com seu cônjuge, eu vou pedir para a gente fazer uma atividade rapidinho, quem está aí com seu cônjuge, tá? Quem, de repente, o cônjuge não está aqui por algum motivo, depois faz em casa, tá bom? Então, você vai olhar para o seu cônjuge agora, quem tiver condições de fazer, olha para o seu cônjuge aí. A gente vai fazer uma atividade. E quem está sem o cônjuge aqui por algum motivo, às vezes está aqui na igreja trabalhando, está separado, depois faz também, tá bom? Não tem problema, mas leva para casa. Você vai olhar para ele, uma atividade para a gente resgatar a memória. Você vai olhar para ele e você vai listar para ele 3 características positivas, viu? Abençoado e abençoada. Positivas. Você vai falar de 3 características positivas que você vê nesse abençoado, nessa abençoada. Detalhe, pensa nessas 3 características agora e não fala ainda. Olhou para o seu cônjuge, pensou? Não fala ainda. Você pensa, por exemplo, é trabalhador, é romântico, é gentil, libera o cartão de crédito. Opa, brincadeira. 3 características aí. Que você olhou para ele e libera. Pensou? Agora você vai falar essas 3 características, só que não é só para falar assim, gentil, trabalhador, não. Você vai ter que dizer a característica e um evento que você viveu, uma experiência que essa característica se manifestou. Entendeu? É para resgatar o quê? Memórias. É para resgatar memórias. Então, você vai falar assim, olha, eu acho que você é gentil. E eu lembro do dia que estava chovendo e a gente estava lá no Fusca e você abriu a porta para mim. Entendeu? É para falar a característica e uma experiência, pelo menos uma, que faça que você lembre dessa característica. Combinado? 1 minutinho para vocês. Vamos lá? Facinho, né? 3 características, 3 qualidades. E aí você atrela a uma experiência, um momento em que essa qualidade, essa característica do seu cônjuge, ela foi muito evidente. Pode ser um momento de dificuldade, pode ser um momento de descontração, mas foi um momento em que isso acentuou a qualidade, né? A qualidade do seu cônjuge. É relembrar, né? É trazer a memória. E aí, conseguiram? Conseguiu aí? Deu certo? Não parou? É muitas? É muitos? Olha que bom. Que bom. Que bom, né? É um exercício, né, gente? Para a gente resgatar memórias. E uma coisa importante, talvez o seu cônjuge vai contar uma situação que você nem sabia que ele te valorizou naquele momento. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não fala. Às vezes a gente reconhece, a gente fala, a gente sente, puxa, que legal, mas a gente não tem o hábito de ficar expressando. É muito comum a gente ver casais que são surpreendidos, né? Um dos cônjuges, que são surpreendidos pela sinalização do outro. Olha, você tem uma qualidade X, né? Foi naquele dia X. Isso para mim foi muito importante. Tem casais assim, cônjuges que ficam surpresos, né?
mas que não é dito, que não é falado, né? E como que isso rememoriza, isso traz a memória, né? Sim. Tudo bem, gente? Levem para o dia a dia, façam isso com foto, façam isso de várias formas, porque a gente vai a cada dia se surpreendendo com o que o nosso cônjuge às vezes percebeu de nós em algum momento, que a gente nem sabia que ele tinha percebido aquilo. Tudo bem? Isso é um exercício, né? De nutrir o amor. E o próximo princípio... Qual é? O princípio 3, ele é um princípio muito importante, né? Então nós estamos nos direcionando na direção de uma melhor qualidade, da gente agir de uma forma efetiva. E esse terceiro princípio, ele é muito importante e ele também está na palavra de Deus. Quando esse princípio diz assim: vire-se um para o outro em vez de se afastarem. Quando a gente olha o texto sagrado, no livro de Colossenses, capítulo 3, do verso 13 ao 15, a Bíblia diz: suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo, que seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Esse movimento e esse princípio na vida conjugal, ele é importantíssimo. Todos nós estamos a todos os momentos sinalizando e acenando a necessidade de dar e de receber afeto. Todos nós, né? Tanto o homem como a mulher, ele tem a necessidade de dar afeto e ele tem a necessidade de receber afeto. Culturalmente disseram que os homens não têm necessidade de afeto, mas têm, é que eles não confessam, mas todos nós temos. Todos nós, seres humanos, precisamos dar e de receber afeto. Acontece que, na dinâmica conjugal do casal, e a nossa vida ela é uma vida muito dinâmica, muito comprometida, e temos muitos afazeres, muitos desafios, muitos problemas, muitas dificuldades. Nem sempre essas sinalizações do outro, seja para dar ou receber o amor, o afeto, elas são bem codificadas. De novo aqui a questão da comunicação. E é muito comum em o casal que não consegue decodificar esta linguagem, esse aceno, de uma forma às vezes não intencional, ele fechar a porta para o cônjuge, ele não acolher a sinalização do cônjuge, ele não dá o afeto solicitado pelo cônjuge, e justamente eles acabam se afastando. Semelhante aqui no vídeo que nós assistimos aqui, muito legal, bem humorado, mas ali trata de uma verdade na vida conjugal. Muitas vezes nós não estamos atentos, por falha de comunicação, aos acenos do nosso cônjuge. Ali a gente teve uma forma muito cômica, muito de brincadeira, mas de fato, se vocês perceberem no vídeo, tanto o rapaz, ele não acolheu, ele não percebeu, ele não foi receptivo à sinalização da esposa, e por sua vez a esposa também não. Ali é uma falha de comunicação, em que esse ato, ele é uma realidade diária no nosso casamento e que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Se nós não tomarmos cuidado, é muito comum que nós vamos fechando a porta, a gente vai neutralizando, a gente não vai
captando, decodificando a sinalização do amor do outro. É muito comum, olha, eu cheguei em casa e eu gostaria tanto que o meu marido visse eu chegando, eu cheguei toda alegre, fui ali tentar falar com ele, fui ali tentar sinalizar ali, para que de repente ele notasse a minha chegada, ele me desse uma palavra de carinho, de incentivo, de amor. No entanto, ele estava ali assistindo lá o jornal, estava ali assistindo o jogo, e nem notou que eu estava ali. Simplesmente ela veio toda animada, alegre, receptiva de dar e de receber afeto, e esse cônjuge não percebeu. Isso passou, e essa pessoa ficou ali frustrada, e que se não for ali tratado, é uma situação ali, uma ruptura que ficou ali. Agora pense que essa realidade se torne uma prática no casamento. A gente vai indo, e a gente tem o afastamento. Nós nos afastamos, por quê? Nós não conseguimos nos endereçar de amor, de afeto, de carinho, e nós precisamos então virar-se para o outro em vez de afastar. E o que é virar-se para o outro, queridos? Virar-se para o outro não significa que você precisa fazer aquela viagem dos sonhos, não significa que você precisa gastar um grande montante de valor. Mas se puder é bom, né, irmãs? Se puder pode, né? Sim. A gente não vai reclamar também. E isso é muito bom, mas que você possa, a partir disso, endereçar ações constantemente, de várias formas, de amor e de carinho, e de se virar para o seu cônjuge. Às vezes é uma palavra, às vezes é um momento de uma palavra de afirmação, às vezes é um carinho, às vezes é um bombom, às vezes é um tempo junto, às vezes são ações recíprocas. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Embora a comunicação nossa, ela não é tão efetiva no sentido verbal, muitas vezes nós precisamos desenvolvê-la. A todo momento nós somos comunicação. Um olhar é comunicação, um gesto é comunicação, um virar é comunicação, tudo é comunicação. E nós podemos então, a partir deste momento de se virar um para o outro em vez de se afastar, investir naquilo que a gente chama de conta emocional. Você sabia que esse seu cônjuge tem uma conta emocional? Todos nós temos uma conta emocional, e nós podemos cuidar desta conta emocional a partir do gesto de se virar para o cônjuge e a partir do ato de investir na vida do cônjuge. Isso em atos, em palavras, em gestos, em gentilezas, em apoio, em silêncio, em ombro. Tudo pode contribuir para que o teu casamento seja uma bênção e para que o seu cônjuge tenha uma conta emocional muito, mas muito cheia. Amém, que assim seja. Vamos para o princípio 4. Abrir as cortininhas aqui e ver o que tem. Deixe que o seu parceiro o influencie. E quando a gente fala, de relação conjugal, a gente não tem aqui, na verdade, um de um lado, o outro que fica somente do outro, a minha opinião e a sua opinião. A gente vai precisar eu vou precisar afetar o Nivaldo, e o Nivaldo, ele precisa me afetar. Porque senão, na verdade, a gente vai andar juntos, mas ao mesmo tempo separado. E o que a Bíblia fala? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, mas a gente é diferente, cada um pode pensar de um jeito, concordamos, mas a gente vai precisar chegar a algum denominador comum. Mas nós somos dois indivíduos, cada um tem a sua subjetividade, cada um tem a sua história de vida, cada um vem de um histórico familiar. Sim, concordamos. Por isso que a comunicação vai nos ajudar no quê? A gente conversar sobre isso. Porque na hora da gente caminhar com a nossa própria história, a gente vai precisar entrar num acordo. Não é assim?
Imagina que se eu entendo que ele pensa de um jeito e ele entende que eu penso do outro, e a gente vai só, tá bom, tá bom, tá bom. Ao mesmo tempo que a gente está caminhando juntos, na verdade, aquela e o quanto que a palavra de Deus ela é linda, né? Que fala assim: deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á-se a sua mulher. E esse deixar não é só o deixar na casa, que a gente fala assim: eu já cumpri essa palavra, porque eu já me mudei, não moro mais no quintal dos meus pais, faz tempo, cumpri. Mas esse deixar, ele não é só fisicamente. Esse deixar é também uma nova construção, é um deixar emocional. Porque a gente tem casais que são casados há 30 anos e não consegue nenhum nem outro o deixar os pais. O deixar a família de origem não é abandonar. Deixar não é abandonar. Não é assim, irmãos? Porque às vezes a palavra é mal interpretada. Quando o pastor vai aconselhar lá o casal: olha, mas você tem que deixar o seu pai e a sua mãe, que a palavra de Deus manda. Pastor, pelo amor de Deus, eu vou abandonar meus pais? Mas a Bíblia está falando abandonar o pai e a mãe, é isso? Não. A Bíblia fala o deixar. E o deixar não é abandonar, mas o deixar é no sentido de não só fisicamente, mas no sentido também da questão de o casal começar a ter a sua própria história. Construir um nós, e os dois construírem um nós. Então a gente vai... O que é se tornarão uma só carne? Percebe? Na verdade, eu continuo tendo a minha individualidade e o Nivaldo tem a dele. Mas dá para viver assim? Cada um andando com a sua individualidade apenas? Não, eu tenho a minha e ele tem a dele. A partir do momento que a gente casa, a nossa individualidade ela não é banida, ela não acaba, ela não é extinta, mas nós temos a nossa individualidade e a gente constrói aqui, entre nós, uma relação, que é o nós. Então, a gente continua tendo uma individualidade, mas a gente tem uma relação. E é esse nós aqui, essa relação, essa sua carne que se criou aqui, apesar que a gente ainda tem a nossa individualidade, mas o que se formou aqui, que a gente vai precisar construir, caminhar junto e andar num acordo. Faz sentido para vocês, irmãos? O quanto que às vezes essa construção ela é difícil de se entender. E ou a gente separa de vez... e cada um caminha para o seu lado, e a gente só tem uma vida que divide as contas e tem uma relação sexual. E isso, na verdade, não é construir um nós. O construir um nós é quando a gente vai, na verdade, ter a nossa individualidade, mas o Nivaldo permite que eu influencie. E eu permito que ele me influencie. E como que isso acontece? Esse se permitir ser influenciado é quando eu me permito ser permeável pelo meu cônjuge. E eu me permito ser permeável. E como que a gente se permite ser permeável? É quando, lembra dos slides anteriores? Que é tudo a gente precisa ir construindo, não é? Se a gente não fizer as primeiras lições, a gente não chega nessa. Não vai acontecer do nada. A gente precisa passar por aquele processo. É quando eu consigo vencer uma atitude defensiva. Se eu não passei ainda daquele estágio, eu ainda estou lá nos primeiros slides, que é a atitude defensiva, eu me relaciono com o meu cônjuge sempre me protegendo. E ser permeável no casamento, ele é possível a partir do momento que a gente constrói uma base de confiança sólida. Construir uma base de confiança sólida é não temer ser vulnerável. Então, a fortaleza do amor do casamento é se permitir ser vulnerável. É permitir que a minha esposa, ela conheça não só o meu aspecto social, como eu me apresento, mas os meus medos, as minhas vulnerabilidades, e eu permita que ela me afete, que ela me alcance, reciprocamente. Então, quando a gente consegue permitir essa conexão, isso é uma conexão, a gente deixa que o outro nos influencie. Isso é um grande desafio, porque muitas vezes o que a gente vê em muitas relações não é diálogo, é monólogos.
Ambos falam, mas não há diálogo. Diálogo ou comunicação é tornar comum. E isso só é possível no caminho de se permitir ser vulnerável. Isso só é possível no caminho de construir uma base de confiança sólida para que eu acolha o olhar do outro e a gente junto se torna mais forte, se torne mais sinérgico. Amém? Vamos para o princípio 5. Aqui mesmo. Princípio de número 5, que a gente olha aqui: resolvam os seus problemas resolvíveis. Um dos grandes mitos que nós temos construídos na nossa vida conjugal e na nossa cultura é de que nós juntos vamos resolver todos os problemas. Mas a gente vai aprender a partir das vivências e das relações que existem os problemas resolvíveis e eles precisam ser resolvidos sim. E quando a gente olha aqui na palavra de Deus, o texto diz aqui, Eclesiastes, capítulo 4, verso de número 12, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, a gente precisa delimitar dentro da nossa relação conjugal, a partir da comunicação, a partir da base de confiança, a gente ter claro em nós o que nós temos de problemas em nós e que eles são problemas resolvidos. Para que a gente foque a nossa energia naquilo que é passivo de solução. É muito comum nós vermos casais que eles deixaram de viver a relação conjugal. Eles não conseguem se amar, eles não conseguem viver, eles não conseguem ter qualidade de vida conjugal, porque eles concentram energia naquilo que não pode ser solucionado. Então, por exemplo, dentro de uma relação conjugal, nós temos algo a aprimorar e a melhorar e a resolver. Mas muitas vezes a gente concentra em tentar resolver aquilo que é uma singularidade do cônjuge. Exemplo, vamos supor que eu casei com a minha esposa e eu sou uma pessoa pouco expressiva. Eu falo muito pouco. E eu casei com a minha esposa, e de fato que ela fala bastante. Muito hilárica, muito alegre, muito expansiva. É uma característica singular. Sou filha de nordestinos, irmãos. Já pensou, né? Fala. E aí, essa é uma situação que ela não é passível de solução. Porque por mais que a gente se alinhe, por mais que a gente entre em acordo, existe uma singularidade nela. Ela gosta de falar, e falar bastante. Ela gosta de ser expansiva. E eu não vou conseguir trabalhar na minha relação conjugal ou mudar a minha esposa. E aqui quando a gente fala mudar o outro, a gente aqui está falando sobre singularidades e qualidades, características do outro e não falha de caráter. Eu sempre costumo falar que o casamento, por mais que você tenha 1, 10, 20, 30 anos, ele não vai suportar se na relação conjugal não tiver ética, não tiver comprometimento. E quando a gente fala isso, sempre surge alguém, está vendo? O pastor lá, o irmão falou que você tem que tolerar porque eu sou assim. Tá, sou assim sem educação, sou assim sem ética. Não, eu não estou dizendo falha de caráter, eu estou dizendo singularidade. Mas existe muitas pessoas que vivem na busca de tentar alcançar um nível irreal. Ou seja, tem problemas resolvidos, mas tem problemas que não vão ser resolvidos. E a gente precisa concentrar no que é real. A gente precisa caminhar junto naquilo que é uma realidade, naquilo que a gente pode trabalhar, naquilo que a gente pode agir, não naquilo que não é possível. Sim, e uns exemplos aqui, né, Nivaldo, de coisas que são resolvíveis. Dão trabalho, sim, mas são resolvíveis. Por exemplo, um parceiro querendo um bebê e outro não. Isso é um problema de conflito? Mas isso é resolvível. Outro exemplo, um parceiro quer mais sexo com mais frequência do que o outro.
É um problema? É, mas é resolvível. Isso não é impossível, não está no campo do impossível. Questões das tarefas, que um faz de um jeito, o outro faz de outro, mas é resolvível. Criação de filhos, divergência com criação de filhos. É um motivo que vai precisar de diálogo, de estabelecer aí alguns critérios, mas é resolvível. Então, isso são alguns exemplos, e vocês têm outros, né? Então, vocês têm outros exemplos aí do que são os próprios de vocês, do que não está no campo do impossível, que é motivo de conflito, é motivo de divergência, é motivo Aí, nessas questões, entra o quê? A singularidade minha e a singularidade dele. E aí, a gente vai ter que fazer o quê? Criar o nós aqui. Mas é resolvível. Mas a gente tem uma outra questão que vai exigir também muita comunicação, que é o princípio 6. Eu acho que essa exige mais ainda. Tem coisas que são resolvíveis, mas tem coisas que a gente... Será que tudo na vida é resolvível, irmãos? Não. Ai, quem dera que tudo que a gente tivesse de problema para resolver fosse resolvível. Mas tem coisa, irmãos, que eu vou dar uma notícia para vocês. Tem coisa que é só um milagre de Deus. E se é o impossível, não está para a gente. E às vezes a gente vai se degladiar querendo resolver o insolúvel. Nós precisamos, como casal, estabelecer comunicação, diálogo, sentar e conversar, para a gente resolver o resolvível. Aquilo que é insolúvel não tem solução. Aí a gente vai ter que trabalhar o campo aqui da aceitação e da superação. Então, por exemplo, aonde que às vezes, primeiro ponto que às vezes a gente enrosca, que a gente não está superando, e às vezes a gente está querendo deixar o resolvível, deixa isso para lá, a criação dos meninos deixa para lá, quem quer, deixa tudo para lá, a gente deixa o resolvível, e a gente vai querendo resolver o insolúvel. A gente inverte as ordens. Irmãos, isso vai dar, imagina o desgaste que isso vai dar na relação. Então, quando a gente tem um problema que está ali realmente comendo o nosso juízo, faça uma pergunta. Primeira pergunta que você precisa fazer. Essa questão, ela é resolvível ou insolúvel? Pronto. A partir dessa pergunta, já vai melhorar muito o diálogo de vocês. Porque vocês vão evitar, na verdade, de ficar se degladiando em resolver o insolúvel. Então, se vocês fizerem a pergunta, essa questão é resolvível ou insolúvel? Antes da gente começar a conversa. É resolvível, então vamos tentar aqui. Vamos sentar e vamos conversar. Agora, essa questão, ela não é resolvível, é insolúvel. Parou a conversa aí? Não. A gente também vai precisar conversar sobre o insolúvel. Só que aí, não mais para a gente resolver, mas como que a gente vai fazer para a gente superar. A gente, na verdade, vai conversar sobre o insolúvel, como que a gente vai fazer para a gente se fortalecer, para que a gente possa dar suporte um ao outro, para que a gente possa se fortalecer, para a gente superar. Porque resolver essa questão, a gente já entendeu que não tem solução. Geralmente, o insolúvel, a melhor estratégia é você buscar realmente o suporte um do outro e ter clareza para que o insolúvel não coloque o casal em posições opostas. Eles se dividem para tentar buscar uma solução de algo que não tem solução. Então, o problema em si que não tem solução,
por si só, colocam ele separado, quando na verdade o princípio a gente precisa superar um insolúvel de forma a nos suportar. Significa que tem dia que ela está mais com ânimo que eu, então ela vai suportar eu chorar, ela vai suportar eu reclamar, ela vai suportar eu me lastimar, eu dividir as minhas dores, as minhas frustrações, ela vai suportar. Ela vai ter solução para mim? É insolúvel, mas ela vai ser o suporte. No dia seguinte eu vou estar muito bem, e é o dia que ela vai estar muito fragilizada. Então ela vai chegar em mim, ela vai desabar, ela vai chorar, ela vai compartilhar, eu vou ter solução para ela, mas a gente vai oferecer acolhimento recíproco, suporte recíproco, e a gente vai lidar com aquilo que é insolúvel, mas é possível viver casado, mesmo com questões insolúveis. E que pode ser insolúvel, né? Nesse sentido, humanamente falando. A gente tem questões que o insolúvel não é só no sentido de, olha, alguém está desenganado, não é somente isso. Esse insolúvel, é no sentido de que não está no campo do casal achar que vai resolver, entende? Não é só assim, o insolúvel é desenganado dos médicos, é isso? Não, não somente. Mas é algo que não está no nosso campo resolver. Por exemplo, família de origem. Tem casal que vai passar a vida inteira querendo mudar a família do outro. Eu mudar a família dele, ele mudar a minha família. Gente, a gente vai conseguir? Vocês acham que a gente vai conseguir? Não, isso não está no nosso campo. O que cabe a nós aqui é a gente construir a nossa família. Mas a minha família e a família dele, a gente vai ter que, na verdade, aprender como lidar. Eu não vou mudar, esquece que não vou mudar. Mas nós vamos ter diálogo sobre isso, sim. Mas como fazer para eles mudar? Não. Isso está afetando o nosso relacionamento e nós vamos sentar para conversar como nós vamos lidar. Não é como nós vamos mudar e resolver a vida dos outros. Faz sentido para vocês, gente? Né? Isso é importante. Nós vamos então caminhando para finalizar. Princípio 7. A gente vai para o princípio 7. Que é um princípio importantíssimo da relação. O casal que chega aqui, que cria isso, ele cria uma antessala do céu. Criar significado compartilhado. Quando a gente olha na palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías 41:6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, né? A gente usa isso muito para batalha, para a vida em comunidade, mas isso também é aplicado no casal. O casal, ele pode criar entre eles o significado compartilhado. Todo casal, à medida que ele vai iniciando a sua trajetória, né, a sua vida a dois, eles vão criando ritos entre eles de comunicação, seja verbal, não verbal, a todo tempo há sinalizações, e eles podem a partir disso criar significados compartilhados. O que é o amor no casamento? Amor no casamento, tirando a poesia que é bonita e você pode trocar poesia, tirando a música romântica, que você pode ter a música romântica, é muito bom, mas o amor no casamento, ele passa por situações corriqueiras do dia a dia, aonde o casal se permite compartilhar, onde o casal consegue compartilhar significado, e isso a todo momento. E aí, isso passa por quê? Pelo diálogo, pela palavra, isso passa pelos ritos. Todo casal tem uma forma de se comunicar. Quando a gente está se comunicando de uma forma formal, eu sou o Nivaldo e ela é a Elisete. Mas entre nós, eu costumo chamá-la de Flor. Flor é uma forma carinhosa da gente compartilhar significado. Chamá-la de Flor, há um significado entre nós. Eu sei que todos vocês que são casados têm isso. Mas não somente isso, mas um café compartilhado. Um momento de almoço, às vezes uma reunião, às vezes o sentar à noite.
Se vocês prestarem atenção e fazer da vida de vocês, porque a vida de casal é uma dança. Vida de casado é uma dança onde há momentos em que a gente quer ter o outro perto, há momentos em que a gente quer ter o outro um pouco distante, mas é nessa dança que a gente vai compartilhando significado, compartilhando sonhos, compartilhando desejos, compartilhando memórias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês como casal. A relação de casamento ela é tão profunda, mas tão profunda, que o que difere você de todas as outras relações que você tem, é que entre você e o seu cônjuge, há uma compartilhar mais profundo que um ser humano pode ter, ao ponto de que o próprio texto bíblico, ele assimila a relação de Cristo com a igreja, com a relação de um marido e de uma esposa, e isso é tão profundo em que entre nós, há conexão, o olhar, o gesto, a forma, o trato, o jeito, tudo é compartilhado. E quando a gente faz isso, esse jogo, a gente está compartilhando conexão. E não tem nada mais do que possa ser mais lindo numa relação, quando o casal ele consegue criar significado compartilhado. Seja a aquisição de um móvel, seja um momento de compartilhar uma alegria, que é um exemplo muito cotidiano, quando um casal, às vezes um dos cônjuges está no trabalho, e chega em casa e vai compartilhar um êxito do trabalho, e esse outro cônjuge para apreciar essa vitória do cônjuge, que é uma vitória deles, em que cria uma conexão entre eles. Isso aqui passa por conexão, isso aqui passa por intimidade, isso aqui passa por qualidade de vida íntima, de romantismo, compartilhar, criar esse significado. Então eu vou te fazer um desafio e um convite. Exagerem em compartilhar significado com o seu marido, com a sua esposa, que isso torna o seu casamento mais feliz. Amém, queridos? Então a gente percebe que não basta só a gente chegar e, olha, a gente precisa falar, mas que a comunicação ela é uma construção. Se a gente não vai colocando esses tijolinho por tijolinho, não adianta na hora, lembra da conta emocional que o Nivaldo falou? Se a gente não vai depositando nessa conta, depositando, não adianta eu falar, hoje eu vou lá sacar. Depositou alguma coisa? Não tenho que sacar. Então a comunicação, ela é um processo de construção. E vale a pena a gente investir nisso, porque a comunicação, ela pode ser a mãe de todas as situações agradáveis e prazerosas, como resolver conflitos, como decidir projetos de vida, como resolver situações, como decidir o que comprar, o que vender, para onde ir, mas ela pode ser a mãe de muitos outros problemas. A falta de comunicação, ela pode ser a mãe de problemas financeiros, porque não há comunicação, problemas de relações com filhos, problemas da sexualidade, tudo isso por falta de comunicação. Então a gente poderia, hoje, se amanhã a gente vier aqui falar qualquer tema, vamos falar sobre sexualidade, vamos, tenha certeza. Vamos falar sobre vida financeira do casal, vamos. E tenha certeza que qualquer tema que for escolhido vai passar pela comunicação. E para a gente finalizar, o versículo que o Nivaldo leu, mas eu acho que ele simboliza muito bem Eclesiastes 4:12, que fala: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E aqui a gente tem um simbolismo muito bonito, que a gente tem aqui eu, Nivaldo, e a gente tem aqui Deus nessa relação. E que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aquilo que é da parte de Deus, certamente Ele fará.
mas existe algo aqui que nós temos que construir com base nos princípios que Ele mesmo já estabeleceu. Amém, queridos? Antes da gente fechar, eu gostaria de ler um texto com vocês. Na verdade, é uma metáfora e a gente já entrega, tá, Lu? Acho que estamos dentro do horário, né? Tem a segunda parte que vai ter perguntas. Então, só para a gente fechar aqui. O título dessa historinha, né, dessa metáfora, é o balão da felicidade. Diz assim: um professor levou balões para a sua escola e deu um a cada aluno. Depois pediu que cada aluno que enchesse escrevesse o seu próprio nome no seu balão. De seguida, pediu que deixassem o balão no chão e saíssem da sala de aula. Baralhou os balões e também saiu. No corredor, disse-lhes: vocês têm 5 minutos para encontrar o balão que tenha o vosso nome escrito. Os alunos, então, entraram na sala e rapidamente começaram a procurar. Mas, com a agitação que eles estavam, eles baralhavam os balões mais ainda. Os 5 minutos terminaram e ninguém conseguiu encontrar o seu balão. Então, o professor disse para pegarem o primeiro balão que encontrassem e que, de seguida, entregassem ao colega cujo nome estava escrito no balão. Rapidamente, todos os alunos estavam com seu balão na mão. Finalmente, o professor disse: a felicidade é como os balões. Ninguém a encontra quando procura apenas a sua própria felicidade. Em vez disso, se todos se importarem com a felicidade alheia, rapidamente encontraremos a nossa própria felicidade. E isso a gente pode levar para a nossa relação conjugal. Se eu ficar aqui só procurando a minha felicidade, talvez eu demore a encontrar. Mas quando eu procuro a do Nivaldo e o Nivaldo procura a minha, rapidamente, como casal, os dois encontram a sua felicidade. Amém, queridos?